dia, bom dia. Bom dia com Jesus também. Bom dia com Jesus, podcast e algo novo. Glória a Deus. De Deus na sua vida. Ótimo domingo. Um abraço aí para quem está assistindo, o pessoal do Facebook e o pessoal também do Instagram, que está na nossa página aí do Instagram. Sejam bem-vindos. Vou fazer igual o Dave, hein? Meus lindos, minhas lindas, sejam bem-vindos em nome de Jesus aí. Glória a Deus por Mais um domingo. França, vem. O povo já tava xingando nós aí nessa semana. Cadê o França? Cadê o França? Sumiu? Já foi embora? Tá xingando. O pessoal tava falando. Gente, então mais uma vez, né? Seja muito bem-vindo aí. Hoje a gente está com um tema muito gostoso de falar. Tema milagres. Os milagres que Jesus fez. Nós vamos falar de alguns milagres. Também nós vamos falar de alguns milagres que têm acontecido na nossa vida, né? Através dessa semana que se passou, foi várias situações aí. Então nós vamos falar um pouco, né? Primeiramente eu quero dar um bom dia aqui. Que vocês dão, não eu. Dá um bom dia aí, pessoal. Bom dia, bom dia. Se você está vendo, né, essa live hoje aí, você é um milagre de Deus, porque você já acordou com saúde, né? Acordou com alegria, talvez triste, né? Com os acontecimentos que estão ao seu redor. Mas hoje eu creio que Deus vai liberar uma palavra aqui para nos alimentarmos, né? Então, um bom dia, que Deus abençoe, um ótimo domingo abençoado, amanhã abençoado, que essa semana também seja uma semana abençoada na presença do Senhor, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Bom dia, pessoal que está assistindo aí. Hoje a gente começou um pouquinho mais cedo, mas com a mesma paz, a mesma alegria de sempre. Que essa palavra atinja o seu coração, se você estiver precisando. Como o André disse, é uma palavra gostosa de se falar depois de feita, que é um milagre. Mas antes é um sofrimento. Então, essa palavra atinge o seu coração aí. E é isso aí. Bom dia. Foi bom ter você com a gente. Bom, você aí que está assistindo, você sabe que é um milagre? Você já viveu um milagre? Deixa eu te falar uma coisa. Você é o milagre de Deus. Você é um milagre na vida de alguém. Você é um milagre que Deus tem te usado para ser um milagre na vida de outra pessoa. Nós somos um milagre, né? Com certeza. Nós somos um milagre que Deus... A gente é milagre, a gente é resposta de oração, a gente é tudo. Isso. O nosso Deus é poderoso, né? Ele não fez a gente à toa. Cada um aqui tem um propósito. Nós somos um propósito de Deus na vida de alguém, né? Com certeza. Então eu quero só começar com o versículo que está em Lucas, capítulo 1, de verso 37. Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Tudo aquilo que você imagina, o mais gostoso de falar sobre Jesus, né? Deus, Jesus, é que para nós é limitado. Para Ele não. Para Ele não existe nada limitado. Para nós nós chegamos até um certo ponto. Para Deus não existe. Para Deus nada é impossível. Talvez aquilo que para nós seja impossível, é aí que Ele entra. Aí entra e faz todo o milagre, né? Para Ele não existe nada impossível. Bom, vamos começar falando alguns milagres aqui de Jesus. E nessa conversa a gente vai falando, né? Acho que está mandando, a esposa do França está mandando um bom dia. Bom dia. Dança, manda um abraço à sua esposa. Um beijo. Um abraço, um beijo. França. Fala aí. A declaração para dar uma areia aí. Já falei, já. Então, gente, mais uma vez também, vamos mandar um abraço aqui pro pessoal. Lá, foi essa semana, me pararam lá, fui fazer academia, teve uma pessoa ali que me parou. Falou assim, nossa, eu não sabia que você faz aquelas lives lá, tal, né, que você é usado para falar a palavra de Deus. E essa pessoa sentiu na necessidade de conversar comigo. Então, quero mandar um beijo para você, né. Eu só não guardei o nome da pessoa, Para guardar nome? Para guardar nome é meio difícil. Mas ela trabalha lá no shopping, lá. É aquela moça que fica ali dando os tickets, que ela libera os tickets. Uma de cabelo preto, de óculos. Então que Deus abençoe sua vida. Obrigado, tá?
pelo carinho aí de nos receber, né? Falou muito bem do nosso podcast. Então é isso, nosso podcast, a intenção dele é essa, é trazer a palavra de Deus para quem está precisando, né? Trazer algo novo de Deus para a vida da pessoa. O nosso podcast é o milagre de Deus, né? Porque a gente nunca imaginou, né, de estarmos aqui, nós três, né? E com o único propósito, cada um, Deus estabelece propósito em nossas vidas, né? Basta a gente querer e caminhar com Ele, né? E a obediência de Jesus e a submissão foi a chave para acontecer todas essas coisas, né? Obediência porque Jesus era filho de Deus, mas não é porque ele era filho de Deus que ele era obediente, mas porque a obediência dele dependia da salvação de muitos. Então, é muito importante falar isso, né? Que a nossa obediência em Deus gera esses milagres. Submissão, porque lá no jardim do Getsemane, ele sofreu, teve dor. Nossa, imagina a quantidade ali de opressão que ele estava levando. Mas ele foi obediente, né? Seja feita a tua vontade. Eu mesmo com dor, mesmo com sofrimento, eu vou cumprir o propósito que Deus estabeleceu na minha vida. E sim, foi Jesus Cristo, né? Só para dar um... Não, tá ótimo. Queria perguntar para vocês, o que é um milagre? Na sua concepção, na concepção do França? O milagre está casado com a fé, né? Então, se você falar em Hebreus 11, né, o primeiro capítulo, ele fala: pois sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Aqui. Hebreus 11. Já tinha deixado separado. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Pois, por meio delas, os antigos receberam bom testemunho. Aqui deixa bem claro, né? Essa passagem de Hebreus 11 mexeu muito comigo até hoje, né? E, coincidentemente, né? A pessoa que está aqui da minha frente, a gente estava comentando no serviço. Acho que eu já falei isso no podcast, mas eu vou dar um rapidão. Estava passando por um momento difícil lá na empresa e aí a gente falou sobre mandar embora, tal, não sei o que, né? E aí eu falei, cara, eu não tenho medo, né? Eu sei que isso pode acontecer com todos aqui, mas eu sei que Deus prepara algo melhor, algo maravilhoso nas nossas vidas, né? Aí o Francis falou, isso aí é fé, né? Eu não estou vendo, olha como é que é a fé, né? A fé Moisés, por exemplo, né? Ele teve um olhar bifocal, que eu falo, né? O olhar bifocal é de perto para longe. Então ele mesmo sabendo que ia acontecer as coisas na frente dele, ele já tinha um olhar lá na frente que Deus mostrava para ele que poderia acontecer o que for, mas lá na frente ia ter um resultado. Então eu vejo a fé dessa forma, André. A fé é uma coisa assim, a gente não vai ver Deus agindo assim, um milagre na nossa frente, mas a gente já está crendo na cura lá na frente, a gente está crendo no sobrenatural, a gente está crendo que a pessoa pode ser restaurada, pode ser curada. Então isso é fé, a gente se apropriar da palavra, né? E muitas vezes, né, de novo, voltando lá nos termos anteriores, mas falou sobre ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes a gente quer um milagre, quer uma cura e a gente não vemos, e a gente fica ansioso. Quando você começa a ter essa ansiedade, essa busca e essa expectativa, e você está ansioso, querendo, você tira o mover de Deus. Porque você já entregou para Deus. Então é no tempo dele que será feito. Então eu vejo que o milagre, primeiro, começa pela fé. Foi que nem você acabou de falar agora há pouco, né? Você falou que, na oração que a gente acabou de fazer, que primeiro tem que ser feito a vontade acima de tudo a vontade de Deus, né? E quando Jesus ele se entrega ali, ele fala que seja feito primeiro a tua vontade, Pai. Ele fala assim, afaste de mim se caso se possível, mas se não for, que seja feita a tua vontade. A submissão de Deus, né? Então muitas vezes a gente... Declarando, né? Isso, muitas vezes a gente tem dor, irmão, circunstâncias a gente vai ter na nossa vida. Mas a diferença é... Cortar, né? Nessa palavra de Jesus, a gente vê, tem gente que duvida, né? De Jesus e tudo mais. Mas a gente vê a carnalidade dele falando, porque ele foi, né, foi homem, e o lado espiritual, o lado de Deus falando nele, que pela vontade dele,
que não acontecesse. Não queria, né? Como homem, né? Como homem. Para a vontade dele como homem. Mas com a vontade dele como filho de Deus, que seja feita a vontade do Pai. Então a gente vê a perfeição de Jesus. Claro que nós nunca vamos alcançar esse nível de perfeição. Mas nós temos que buscar a santidade sempre nessa linha. Deixa o exemplo. Temos as nossas vontades, que pela gente não deveria acontecer. Mas nós temos que entender que há sempre o propósito de Deus em tudo. Nós, como cristãos, temos que entender isso. E saber separar as questões do mundo e as questões de Deus. É duro, mas nós temos que entregar a questão do mundo para Deus. Uhum. Amém. Bom, eu queria falar um pouco. Hoje vai ser mais tranquilo, viu, gente? Hoje nós vamos falar mais sobre conversa mesmo que ocorreu durante a semana. Algumas coisas aqui. O que eu ia falar essa questão de milagre? Uma das coisas que me impactou essa semana, do que vem ocorrendo, né? Cada um que sabe do que as coisas que aconteceu. O mais interessante é, para acontecer o milagre, o que é preciso para acontecer o milagre? Bom, primeiro a gente passa, né? Primeiro de tudo, a vontade de Deus. Vontade de Deus. Primeiro de tudo. E a palavra. Vem a palavra. E vem a palavra. Aí vem o milagre. Aí, então, é engraçado que quando a gente, né, por mais que nós somos cristãos, e a gente é humano, como vocês acabaram de falar, que Deus, ele deu o exemplo, Jesus, ele dá o exemplo dele, né, da carnalidade, que o Francisco acabou de falar, e nós também somos assim, né, chega um momento que a gente se acha incapaz, a gente fala assim, ó, agora aconteceu isso, e como que eu vou conseguir, né, não está mais na minha mão. É que nem você está com uma dor aí, eu vejo que você está com, vou dar um exemplo, né, vou usar um machucado, não quero usar a palavra forte, mas eu não posso, você é meu cara, meu irmão, por exemplo, te amo, mas eu não consigo curar o que você tem. Então eu me sinto incapacitado para poder fazer algo em você. Mas o mais gostoso que eu achei em tudo isso, para acontecer o milagre, Deus, ele usa pessoas, que foi que nem a gente foi conversando aqui, ele vai se conectando. Nessa conexão eu falo que é a oração, que, pô, você sabe que eu estou passando por uma dificuldade, e tem pessoas ali que estão ali sabendo o que você está passando, e vamos orar pela filha do André, vamos orar pela a mulher do França, vamos orar pela filha do Japa. Então essa conexão é como se por exemplo, se eu fosse Deus e eu que como filho pedir para Deus, que eu não tenho mais condição de fazer algo, então eu estou pedindo para Deus um milagre. E Deus está ali vendo a conexão acontecendo. O França começa a orar, o Japa começa a orar, meu pastor começa a orar, e essa conexão ela vai começando a agir, a oração vai se levantando até chegar a gente fala que é as narinas de Deus, né? Que chega nas narinas de Deus, o perfume agradável que é a oração. Então, eu aprendi essa semana que sozinho a gente não faz nada. Que sozinho a gente não consegue se conectar, a gente não consegue, muitas das vezes, a gente está tão fraco, a gente se sente tão assim, incapacitado de fazer algo que às vezes você fala, cara, eu não consigo orar. Mas tem alguém que está ali orando pelo seu milagre. Tem alguém que está fazendo algo pelo seu milagre. É o que a gente fala quando a gente... É o cuidado de Deus. Isso, e quando a gente pede, por isso que é bom, quando você está passando por alguma dificuldade, você comentar com alguém, você falar do que você está passando. Claro que a gente tem que saber para quem a gente fala as coisas, para que também essas pessoas não venham, né, falar, tá vendo, tá passando por aquela situação por causa disso. Então a gente vai, pede para alguém, e essa conexão de oração que vem gerar o milagre, né? Se conectar com pessoas de fé, pessoas que tenham a mesma visão que a sua. Isso é maravilhoso. Eu aprendi isso, cara, que para acontecer o milagre, então eu preciso de pessoas. Eu creio que o que aconteceu, né, foram orações sinceras, porque algumas pessoas já passaram por isso. Então quando a gente passa por isso, a gente ora mesmo, chorando, ora para Deus, Deus faz da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, faz na vida desse irmão, usa da vida de alguém, usa dos recursos, dê estratégica. Então eu vejo que tudo é baseado na fé, mas sim com oração. Né? Você falou bem legal o que você falou.
né? Se a gente não ter essa conversa com Deus, como que a gente vai prosseguir? Como que a gente vai caminhar, né? E, rapidão, vou falar um pouco do cego de Bartimeu, né? Que ali, né, no meio daquela multidão, né? Ele era cego, né? E ele clamava, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a clamar, e as pessoas estavam incomodando, porque ele estava clamando a Deus. E quantas circunstâncias vêm na nossa vida e querem nos tirar de clamar a Deus. Eu vejo que o cego de Bartimeu, né, o cego de Jericó, que é o Bartimeu, ele viu essa situação, né, viu no olhar espiritual, porque ele não estava enxergando o físico. Mas quantas pessoas, não, deixa para lá, deixa Jesus passar, tal, e ele estava clamando. E Jesus escutou, né? Escutou lá o Bartimeu. Né? Então ele foi curado pela fé dele, né? Pela fé. Ele não viu Jesus, mas ele já estava crendo no milagre. E muitas das vezes os nossos olhares estão nas circunstâncias. E aí quando nossos olhares estão nas circunstâncias, a gente tira o foco de Deus. Aí a gente fica cego, igual o Bartimeu. Não consegue ver o agir de Deus. A gente tem a visão natural aqui das coisas, mas as circunstâncias vêm, nos cega. A gente esquece de Deus, a gente esquece dos milagres, a gente esquece do poder que Deus pode fazer na nossa vida. Então que essa manhã poderosa, né, assim como foi com o cego de Bartimeu, que abriu os olhos, que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais essa manhã, assim como o seu, assim como o meu. Estou aprendendo também com os irmãos aqui, mas eu fico feliz porque Deus, Ele caminha de uma forma assim, Ele usa de recurso, né, igual a água, né. A água você pode ter um monte de pedra, um monte de lugar assim, mas ela sempre vai achar o percurso certinho. E o rio vai fluindo, né? Aqui tem um pouco do rio do André, um pouco do rio do França, um pouco do meu. E quando a gente se ajunta, forma um oceano. Isso é a palavra de Deus. Amém? Na verdade, você acabou de falar o significado da igreja. O que é a igreja, né? É essa união de pessoas com um único propósito, que é Cristo. Então isso é ser igreja. Eu vejo isso a cada momento que eu estudo, a cada momento que eu converso com as pessoas, com vocês. A gente aprende o que é ser igreja. Multiforme graça de Deus. Né? É essa união das pessoas. Você mesmo falando, André, meu pastor orou. Isso é ser igreja. Né? É um se importar com a dor do outro, porque amanhã ou depois a dor é minha. Né? Com certeza. Então isso é importante pra gente. E não é fazer isso pensando, mas eu estou fazendo aqui hoje porque amanhã você vai me ajudar. Não é isso. É você realmente se entregar, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. E sempre alguns vão passar por mais dificuldade do que os outros. E isso é propósito. Porque Deus quer moldar essa pessoa cada vez mais com o propósito dele. Outros podem sofrer um pouco menos. Mas eu digo assim, menos e mais, isso é relativo. Porque o sofrimento pequeno para você pode ser gigante para mim. Então isso é relativo para cada um. Então, quando eu vejo isso acontecer, eu vejo o que é realmente ser igreja, o que é realmente ser cristão, sabe? Igreja no sentido de ser cristão, e não na igreja simplesmente ir por estar, fazer por fazer. Não, é ser igreja, espiritual, pessoas, clamando a Deus, conversando com Deus, pedindo a Deus pelo meu próximo, e não só para mim. Com certeza. Isso realmente é ser igreja, né? E é essa a ideia que Paulo passa pra gente em todas as suas cartas, né? É ser igreja, irmão com irmão, pessoa, principalmente aqueles irmãos da fé, né? Paulo fala assim pra gente, né? Pra gente lidar principalmente aqueles irmãos da fé, que são os nossos irmãos cristãos. Lógico, nós não podemos esquecer daqueles que estão lá fora, porque o significado do evangelho é ir e buscar aqueles que não está dentro ainda, não se diz. Que não está dentro ainda. Mas nós devemos nos importar com aqueles que estão dentro, para que eles não saiam. Sim. Né? Então, isso é importante ser igreja, porque isso aqui poderia abalar você de uma certa forma, o que aconteceu na minha vida poderia abalar de uma certa forma, que eu saísse de tudo, como já aconteceu na minha vida. De desanimar da fé. Sim, de desanimar e se afastar. Né? Porque tem muito, né, vale já ressaltar, talvez tenha muita pessoa aí que talvez esperou um milagre, né, e o milagre não aconteceu. Eu tenho que falar porque às vezes não é na nossa hora, né? Não. As coisas não acontecem da maneira que a gente quer, né? Cai na ansiedade. Na ansiedade. Mas é tudo na Eclesiastes 3, né? Que vai falar que o tempo, né? Sobre o tempo, que vai falar que tem um tempo para cada coisa. Então tem um tempo de Deus na nossa vida, né?
Muitas das vezes é difícil hoje a gente usa uma palavra tão bonita que é o processo, né? Viver o processo. Viva o processo. Nossa, é linda a palavra. Não adianta o processo. Meu Deus, mas quem está passando pelo processo aí, olha... É dolorido, né? Jesus, É um vale, né? Para chegar no monte tem que passar no vale, né? Meu Deus do céu. E olha, falar pra você, gente, Então, talvez aí alguém aí está passando pelo vale nesse momento. A gente quer liberar uma palavra para você. Não saia da presença de Deus, não saia da igreja. Por mais que esteja difícil, né? Eu aprendi essa semana que o ambiente que nós procuramos é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é? Você quer cuidar do seu corpo, você quer ficar melhor, não, onde você vai? Vou procurar uma atividade física, uma academia. Um ambiente você procurou, academia. Quando você quer cuidar do espírito, você vai na onde? A gente vai na igreja, a gente ora em casa, a gente procura a palavra, lê a Bíblia. E aonde acontece as profecias, aonde acontece cura, aonde acontece milagre? Dentro da igreja. Então, um ambiente profético, a igreja é um ambiente profético. É que nem o Franz falou, a ligação. Então, a gente não pode sair desse ambiente. Por mais, eu aprendi, cara, que foi num dia que ocorreu um milagre aqui dentro de casa. Eu tenho alguns vídeos meus aí que o pastor viu, quer dizer, que ele filmou, né? O pastor filmou eu falando lá do milagre que aconteceu. Alguém aí já viu? Se tiver curiosidade, né? Se tiver curiosidade, vê aí. O que aconteceu, gente? Foi um dia que foi numa sexta-feira. Eu declarei que eu ia na igreja. Tinha uma moça lá que eu gosto muito de ver ela pregar. E ela não vai pregar muito lá na nossa igreja. Uma vez ou outra que ela vai. Então nesse dia eu me senti na vontade que eu gosto de ver a pregação dela. E ninguém aqui em casa queria ir. Falou, eu não quero, não vou. Para que nós vamos hoje? Hoje foi numa sexta-feira. E como eu não estava trabalhando, falei, vamos sim. E nesse dia onde ninguém queria ir, foi o dia que Deus curou. Foi o dia que Deus fez a cura. Deus ali, ele proveu. Que eu lembro muito bem que a gente estava sentado no banco, minha filha, né, eu dei o testemunho aí falando da cura da minha filha. E a gente ali nós recebemos a profecia que Deus estava agindo, que Deus estava curando já. Aquilo que a gente estava com dificuldade, já veio a palavra foi liberada. Então a palavra não foi liberada dentro da minha casa, a palavra foi liberada dentro da igreja. Começou com a oração, liberou a palavra, você entendeu? Tomou posse daquilo que Deus proporcionou naquele momento para você. Você entendeu? O ambiente profético. Então eu falo para você, gente, por mais difícil que seja, né? Por mais difícil que talvez esteja aí a sua vida, talvez o milagre que você tanto espera, que você tanto quer. Não é só na saúde, né, André? Talvez é na vida financeira. Isso. Talvez você está desempregado, você não vê o recurso. Eu já fiquei desempregado. Acho que a maioria aqui já teve esse momento. Né? E bate mesmo, irmãos. Bate aquele momento de desespero. Você não consegue enxergar. Você acorda às 7 horas da manhã para entregar currículo, 8 horas da manhã. Sério, eu já cheguei lá em Guará, de bicicleta, entregando currículo. E eu falei, cara, eu não consigo, mas Deus está provendo algo poderoso na vida de vocês. Não desista, persevere. O segredo da fé é perseverar. Então, que a gente possa perseverar na fé. Busca o Senhor. Irmãos, está difícil, o que o André falou é verdade. Né? Deus, é igual a gente está num ponto de ônibus. E o ônibus passa 11 horas. Se você for lá 11h05, André, você perdeu. Certo. Se for 11h10, você perdeu. Agora, se você tiver 11 horas, 10 para as 11, você vai conseguir chegar no ônibus. E aí, você perde esse time aí de Deus. Então, até vir um próximo. Então, não perca o foco. O foco é Jesus Cristo. Não perca o foco é a palavra. Se você sair disso daqui, você está perdendo o seu tempo, né? Eu sei que é difícil, as circunstâncias vêm. Mas a circunstância nos paralisa, mas a fé nos movimenta. Eu gosto muito dessa frase porque as circunstâncias vêm e nos paralisam. Mas opa, eu tenho fé e ela vai me movimentar. É assim que eu vou caminhar. Quantas coisas aconteceram com os homens de Deus, Abraão, Moisés. Se você ler a Bíblia aí, né, é um jornal atualizado, né? Billy Graham já falava, é um jornal atualizado.
Você não precisa estar vendo da Atena, você não precisa estar vendo outros jornais, é só ler a Bíblia. Né? E a palavra gera poder. Né? Olha o que a palavra fez. Né? Começou com uma oração, começou com uma dificuldade. A gente quer um milagre, quer uma restauração rápida, mas a gente esquece quem é dono do tempo é Deus, não somos nós. E quando nós queremos a perfeição e buscamos o tempo ideal, a gente está querendo ser maior que Deus. Então a gente não pode ser assim, né? Lúcifer foi assim. Queria a perfeição, que aconteceu, bum, caiu. Então muitas das vezes a gente quer a perfeição, quer algo rápido, mas a gente esquece que Deus é poderoso. E é no momento certo que Ele vai liberar a palavra. Ele vai usar de recursos, meios, estratégias, para que a palavra chegue até você. Ai, tá afiado hoje, hein? França, Não pode continuar, você tá falando aí. Não, mas era isso mesmo. Que às vezes quando você tá fraco, né? Você tá nesse momento aí de desespero, é válido você buscar, né? Como a gente falou aqui, a pessoa certa, porque a gente fica assim, às vezes a esposa da gente fica meio desorientada, né? Às vezes nós mesmo ficamos, mas e aí? Então é nessa hora que a gente vê mesmo, né? Será que nós somos cristãos mesmo? Porque a gente prega Jesus, a gente fala de Jesus, a gente vive Jesus, mas e quando é com a gente, e aí? Então eu aprendi, né? Que foi o que você acabou de falar, que tudo é no tempo dele. Então eu aprendi a esperar, eu aprendi a orar. Às vezes a gente quer ficar orando assim que tem que ser palavra bonita, e não é. Deus, Ele quer ouvir o nosso coração, né? A nossa simplicidade. Que nem eu gostei daquela frase que você falou da última vez, que às vezes a gente usa até o chuveiro, né, para chorar, porque ali você se quebrando, você chora. Então isso aí é o perfume que a gente inala, exala, né? Para Jesus receber ali. Então talvez o seu milagre dependa só de uma oração, sabe? O seu milagre talvez dependa só de um quebrantamento, né? O Japo falou muito na minha cabeça, cara, se quer chorar, chora. E eu ali me prender, não vou, cara. Eu tenho que ser duro, entendeu? Olha que me tornou, né? Pra mim ter falado isso aí pra você, eu passei por isso, sabe? E, cara, eu era duro, eu era turrão. Falei, não, eu não vou chorar, não. Eu quero ser o super-herói. Mas a criptonita, né, nossa, do cristão, são as circunstâncias. Então, o super-herói lá, o Superman, quando vem a criptonita, ele já fica fraco, fica batido, ele não tem força. E as circunstâncias é assim, né? Então, já aconteceu isso comigo, sabe, meus irmãos? Já peguei eu chorando em vários tipos de lugares, assim. E eu nunca quis chorar na frente de ninguém, né? Eu queria demonstrar uma fortaleza ali que realmente a gente não tem. Se a gente chorar na presença do Senhor, né? E por incrível que pareça, a gente só chora quando aparecem as circunstâncias. Nosso Pai está aqui, nosso Pai está em todos os lugares, a gente pode chorar em qualquer momento, não chorar por dor, mas chorar por alegria, chorar porque a presença dele está aqui ao nosso redor, sabe? E quando a presença vem aqui sobre nós, a gente não aguenta, a gente chora. Porque a glória de Deus é tão grande que nós não aguentamos. Não tem como. Então, o que o André falou é verdade, né? Eu não sei a sua situação, não sei o que você está vivendo, né? Às vezes você quer um namoro, sei lá, coloca diante de Deus, busca Deus, mas vai e chora. Eu não estou falando isso que você fazer, tem que ser algo genuíno, tem que ser algo natural, orgânico, e não algo imposto, não algo, eu vou ter que chorar agora, não. Põe um sonzinho, começa com uma adoração. Jesus deixou o Espírito Santo, né? Isso que o Jaco falou, a questão de chorar, de se quebrantar. Ele falou de super-herói, né? Deus não quer que a gente seja super-herói, porque se assim fosse, Ele teria nos feito assim. Mas Ele sabe que o nosso coração é corrompido, e se assim fosse, nós seríamos igual a Lúcifer. Então, não tem como. Ele quer que a gente se aquebrante perante Ele e de total dependência dele. Independente se eu estou feliz, independente se eu estou triste, independente de como é o meu estado de espírito. Mas Ele quer que sejamos totalmente dependentes deles, porque assim é. Assim é. Assim para eles são feitas todas as coisas. O primeiro homem, Adão, teria todos os motivos para ser um super-herói.
mas se entregou ao pecado, então estamos aqui hoje entregue ao pecado. Então, Deus quer que a gente se aquebrante a todo momento, porque Ele nos quer perto dele. No entanto, que entregou o seu Filho para que Ele lavasse o nosso pecado. Algo que nenhum de nós suportaríamos. Nenhum de nós suportaríamos. Então, Ele entregou Jesus, seu próprio Filho, como cordeiro, para que o sangue dele lavasse os nossos pecados, fosse o cordeiro perfeito que nenhum de nós conseguiríamos ser. Grande homens da Bíblia, grandes pessoas da Bíblia, tiveram toda a sua carnalidade externada. Davi, Moisés, dentre tantos outros, Elias, Paulo, todos tiveram. Pedro, né? Pedro. Então, todos tiveram a sua carnalidade. Mas, acima de tudo, Deus te quer quebrantado e dependente dele. E todos esses homens foram dependentes dele e foram pessoas que hoje nos mostram o caminho. Que Deus usou essas pessoas para nos mostrar o caminho. Então isso é importante, o que o Jacob falou. Ninguém é super-herói, ninguém... todos nós estamos na beira do buraco olhando, e se você olhar muito, você vai entrar para dentro. Então, fuja do pecado. Bom, interessante você falar isso, porque muitas das vezes a pessoa fala assim, né? Eu não vou na igreja que eu estou em pecado. Às vezes é Santa Ceia, eu não vou que eu estou em pecado. Cara, aonde é o nosso hospital, né, velho? Aonde é o nosso estamos hospital? doentes, vamos para onde? Para onde? Igreja, cara. Né? Se nós estamos doentes espiritualmente, né? Que nem você acabou de falar dos pecados. Então, aí está a importância, né, de você ter uma comunhão e dependência de Deus. Porque numa situação dessa pode chegar alguém que com certeza vai chegar. Não vai não, irmão. Você tá ruim mesmo, cara. Você não vai não. Então, quantas palavras são liberadas, né, nas nossas vidas e a gente não acata. Irmão, vai e faz, cara. Vai e faz. A gente não escuta. E vem a circunstância. Vai e faz, irmão. É para ir na igreja, cara. Pega e vai. Irmão, eu tô aqui arrebentado, cara. Eu tô no vício, eu tô nas drogas. Pega e vai, cara. Vai na igreja, cara. Ó Deus usando da vida de alguém para falar. Pega e vai, cara. Vai. Não, aquele irmão não gosta de mim, aquela pessoa não gosta de mim. Irmão, você está indo por causa de Deus, você não está indo por causa de pessoas, cara. A gente tem que ter esse entendimento, sabe? Quantas palavras são lançadas ao nosso redor? Aí você tem que discernir, né? São palavras para o bem e palavras para o mal. O mundo vai nos espremer. E na onde está a nossa segurança? Está em Cristo. E então eu falo para quem está aí, gente, às vezes a gente também, vamos dizer que nós somos sem vergonha, né? Que a gente procura Deus aí só quando você está num momento de desespero. Infelizmente somos assim, né? Somos pecadores, mas eu digo para você aí que está aí também, procure, mesmo que esteja assim, mas vá. E se você também está bem, né? Vai lá, porque Deus quer usar também, né, da sua vida para liberar a palavra para outra pessoa. Se você está bem, a gente fala que o coração fala daquilo que a boca. Quer dizer, a boca fala do que o coração está cheio. Pô, se você está bem, você está na presença de Deus, tá legal, então vai lá, libera a palavra para outra pessoa. E eu quero deixar só rápido. Foi semana passada que eu fui na igreja, semana retrasada. Eu não consigo ir todos os dias por causa do meu serviço, né? E Deus ministrou comigo uma passagem tão forte, que aconteceu o seguinte: eu sentei no banco e sentou três jovens do meu lado. Irmão, os 3 jovens estavam fazendo uma bagunça, e eu vou ser bem sincero com você. Minha vontade ali era xingar os 3, falar: vocês estão no culto para quê? Fazer o quê? Meu coração falando isso. E eu falo: Deus, por que dessa situação? O que está acontecendo? E daí eu comecei a ministrar. E falei: Deus, me use para me fazer algo aqui, para não machucar essa pessoa. Porque às vezes a gente quer impor autoridade, a gente quer ser chato, quer mostrar que é a igreja ali. E que se eu desse uma palavra aqui, jovem, fica quieto aí, os 6 aí, você entendeu? E, irmão, Deus usou, ministrou, eu ganhei aquele culto. Nossa, ganhei. Porque daí eu coloquei ali 3 palavras ali, eu escrevi algo e passei para os 3. E dei na mão de uma ali, talvez se ela estiver assistindo, não sei. Mas eu coloquei e um começou a conversar com o outro. E, cara, Deus ali fez os 3
ficou falando, eu profetizei através de uma caneta e de um papel, eu profetizei. Falei, Deus, é isso que o Senhor quer que use? E ali eu coloquei, então... Obediência. Você entendeu? Você foi obediente. Você foi direto no Pai, né, cara? Muitas vezes você falou, você teve esse entendimento. Hoje na minha carne, eu posso ferir alguém. Eu ia. Uma maneira de eu me expressar ali, eu posso tirar essa pessoa da igreja, da presença de Deus, porque ela vai se decepcionar com você. Então, o que você fez? Por obediência, você foi e falou, Pai, me ajuda e não sei como é que eu faço. E quantas situações são assim na nossa vida? Eu sei de quantas pessoas que saíram da igreja por causa de uma palavra. Porque elas chamou a atenção da pessoa. Chamar a atenção não é errar. Não. Mas a forma de chamar. Entendeu? Por isso que a gente... Você entendeu? Então, o milagre, ele depende do quê? Da nossa boca. A nossa boca, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, a gente tem que saber como a gente fala. Porque falar com sabedoria. Falar com sabedoria. Porque toda vez que você for usar você, vai dar errado. Toda vez que você for usar Jesus, vai dar certo. Entendeu? Tá lembrando? Usa. Então, pode falar aí. Então, como eu falei para muitas pessoas hoje, falei aí, fui usado essa semana para falar para algumas pessoas, e eu usei dessa palavra que o que nós falamos é o alimento para as pessoas e o alimento para nós mesmos. Então, a gente tem que usar assim a nossa boca para edificar a vida de alguém, para falar algo para alguém, para levantar alguém. Então, que Deus use aí você, que na sua casa venha ser gerado um milagre hoje. Achou? Achei. Mateus 5,9 fala disso que você viveu. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Ali você foi um pacificador de Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente começa a pedir para Deus a orientação, a gente está fazendo a vontade dele, não está fazendo a nossa vontade da carne. E a gente está sendo pacificador. É difícil, irmãos. Isso nossa, é difícil. É difícil porque... A minha vontade, se eu pudesse pegar e já dar um murrão. Eu falo assim brincando, mas é verdade. Fica quieto, rapaz. Mas... Quantas situações são geradas nas nossas vidas e a gente não tem esse momento aí de pedir para Deus. E a gente tem que ser pacificador, irmão. A gente é soldado de Cristo, a gente são filhos de Deus. Tem momentos que nós vamos agir com a carne, né? Porque a gente vem da natureza adâmica. Mas, né? Tá aqui a palavra, né? Seja pacificador. São chamados filhos de Deus. Com certeza. Mas nessa linha do milagre, nessa linha que a gente estava falando, só queria falar uma coisa também, né, que aconteceu na vida da minha esposa, né? Eu já comentei quer dizer, não foi eu, foi minha esposa que comentou com você, né? E eu comentei com o Japa. Eu estava bem tranquilo nesse período. Porque eu aprendi que a gente tem que confiar em Deus, tem que confiar em Jesus. Não tem como, né? Se a gente fugir disso, a gente não é cristão, a gente fugir disso. Eu sei que a tribulação muitas vezes nos pega e machuca. Mas a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Confiar. É muito legal, eu já comentei com o Japa, não lembro se eu comentei com o André, mas essa nossa união, né, de amizade, assim, amizade em Cristo, amizade em oração, esse podcast aqui que é uma bênção, acho que é algo novo todo dia. Algo novo todo dia, talvez na vida de quem está vendo, de quem vai ver, mas eu acredito, logo no começo eu falei, acho que isso é muito mais para nós como irmãos em Cristo, como amigos, do que muitas vezes para quem está lá fora. Lógico, a palavra vai sair, vai ser liberada, vai encontrar um coração, mas a gente passou por muita coisa e foi tudo meio que próximo uma coisa uma da outra. Uma coisa que você passou, eu passei, uma coisa que eu passei, você passou, já foi a mesma coisa, quando ele passou, você passou, eu passei. E filhos, esposas, a gente sempre teve algo bem relacionado, bem próximo assim, né? Bem acontecendo. E no período que você estava passando a sua dificuldade, já passou uma dificuldade próximo daquilo que a gente estava vivendo. Pessoal, os temas que são gerados aqui, ou a gente está vivendo, ou a gente já viveu. Mas a gente faz de acordo com aquilo que Deus já ministrou na nossa vida. Na nossa vida, isso. E aconteceu comigo, né? Com a minha esposa. A minha esposa, ela foi no médico.
médico e ela estava com nódulo no seio. A minha esposa com nódulo no seio e também com uma pedra nos rins. E eu sei que ela ficou preocupada, tudo, mas eu fiquei bem tranquilo mesmo. Eu estava bem confiante em Deus, sabe? E ela estava com um problema. Então o médico pediu alguns exames e tudo mais. Olha a importância de ser igreja, olha a importância de você ter pessoas de oração próximas a você. Ela participa de um grupo de oração, né? E ela tem uma amiga que é missionária, e no momento da oração, né, com o passar do tempo, no momento da oração, a missionária falou que estava sendo liberada uma cura ali naquele momento e era um nódulo. E ela foi fazer o exame depois, um tempo depois, e não tinha nada. Olha. Então é assim, a importância de ser igreja, a importância de estar próximo de pessoas de oração, porque poderia ser simplesmente assim, sumiu, acabou, mas não, a gente sabe que tem a mão de Deus ali, a gente sabe quem foi. Então isso só fortifica, e até na época, né, André, você contou do milagre que você recebeu na sua vida, e aquilo ali eu ainda falei para você, eu estava precisando disso. Eu lembro. Eu estava precisando dessa palavra de milagre e que Deus estaria junto. Porque mesmo a gente estando junto com Deus, às vezes vai minando, a gente vai perdendo aquele pouco do foco, né? Aí a importância de estar próximo de pessoas de oração, de pessoas que vivem o mesmo caminho que você. Porque uma palavra te levanta de novo. Uma palavra te dá uma alegria novamente. Então isso foi muito importante, é só um testemunho rápido aqui, não vou entrar em detalhes, mas a importância da gente ter pessoas assim próximas da gente. Né? Aonde você está indo, do que você está se alimentando, da mesma palavra da ansiedade, né? Do que você está se alimentando, o que você está gerando no seu coração, o que você está gerando na sua mente, como você está buscando uma cura, como você está buscando uma direção para a sua vida. E aproveitando o gancho, fica à vontade. Só isso agora. Seja usado. Aproveitando o gancho, só queria falar uma coisa. Você quer o seu milagre. Todos nós queremos o nosso milagre. Nessas 2 semanas, Deus tem ministrado uma palavra no meu coração. Eu comentei com o Japa, né? E essa palavra eu não sabia para onde ia, para quem ia, de que forma ele ia atingir o alvo. Enfim, quando eu falei pro Japa, eu achei que eu tinha encerrado. Acho que era isso que eu teria que fazer, mas não. Deus me mostrou lá em Hebreus 12 que essa palavra é viva e eficaz. Então, ou seja, serve para um, serve para outro, serve para outro. Ou seja, ela tem vários caminhos. E ela é eficaz para quem quiser ouvir. Então, antes de mais nada, se você estiver com a sua Bíblia aí, abre em 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler uma palavra aqui e vou falar em cima disso. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20, diz assim: Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vos cocheareis entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se é Baal, então segui-lo também, né? E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então disse Elias ao povo: somente eu, permaneço um profeta do Senhor. Porém, os profetas de Baal são 450 homens. Aqui o que Elias está dizendo para a gente? Decida, toma uma decisão na sua vida. Elias aqui, ele fez um desafio, voltando um pouquinho aqui, ele fez um desafio ao povo do rei Acabe ali. Eles estavam totalmente divididos entre Baal, Aserá e Deus. Deus, nosso Deus. Deus pagãos e o nosso Deus. E ali estavam divididos 450 profetas de Baal, mais 450 profetas de Aserá. E só Elias, o profeta do Senhor. Então ele faz um desafio ali. Que o holocausto ia ser feito, a morte ia ser feita ali de um holocausto, e que o fogo que descesse do céu seria o Deus verdadeiro. Os
profetas de Baal foram lá, os profetas de Aserá, nada aconteceu. Elias apenas chegou junto, orou a Deus e no mesmo instante O fogo aconteceu, o fogo desce. Então o que eu quero, o que Elias vem dizer pra gente aqui? Esse cocheareis aqui quer dizer o quê? Um pé em cada barco, você está balançando para os dois lados. Então, toma uma direção na sua vida. O muro, né? O muro. Você está andando em cima do muro. O muro não é bom nem para Deus e não é bom nem para o inimigo. Por quê? Porque você andando em cima do muro, você não tem salvação. Você não está salvo. E ali você vai ser muito tentado pelo inimigo, porque o inimigo vai querer te puxar de todo custo para o lado dele. Porque sabe que a qualquer hora você também pode ir para o lado de Deus. Então, em cima do muro não é bom, em cima do muro não é o ideal, não é o certo. Tem uma historinha que diz o seguinte: tinha um jovem, a mesma coisa, andando em cima do muro. Ele olhava para um lado, via Jesus a todo momento gritando para ele: venha para o nosso lado, venha para o meu lado, venha comigo, caminhe comigo. Quando ele olhava para o outro lado, ele olhava os demônios, todo mundo só olhando para ele, ninguém falava uma palavra, só olhando para ele. Então ele ficou intrigado com aquilo, né? Então ele perguntou os demônios ali, né? Olha, por que eu olho para o lado de cá, Jesus me chama, me quer a todo instante, mas eu olho para cá e você está quieto? Aí um demônio olhou para o outro, deu risada e falou assim: porque o muro é meu. Você já tá. Nossa. Quem pegou. Então assim, em cima do muro, nossa. você Ixi, Tá essa na parte. está na mão do inimigo. Deus do céu. Então, venha para o lado de Deus, saia de cima do muro, não fique no muro. Se converta, né? Se converta, entenda que Jesus é o caminho, é a verdade. Quem é a vida. pegou, hein, cara? Nossa. Então Um milagre. Esse é o milagre. se você quer o seu milagre, se você está buscando o seu milagre, não fique em cima do muro, porque em cima do muro você não vai ter. Aqui diz, ó, lá em Apocalipse 3, de verso. Vou começar do 15, ó. Vai caminhar tudo que você falou. Conheça as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio Assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então aqui está falando. Quem diz isso? Você entendeu? Então Que é Deus falando, né? Então, Que é Deus falando. Então é Deus Nossa. falando para você: sai de cima do muro. Você não pode ser morno, você não pode ficar pensando que está com o pé. Estou dentro da igreja, estou buscando, e por que o meu milagre não acontece? E o seu outro pé está onde? Só acho que a igreja é só no domingo, né? Só no sábado. Sim, eu vi uma pregação, eu não vou me lembrar de quem, mas é mais ou menos nessa linha também. Foi uma pregação bem simples de um cara. Ele pegou um copo com um laranja e outro copo com um Todd Nescau. Aí ele pegou e tomava tô na igreja, tô no mundo. Tô na igreja, tô no mundo. Tô na igreja. Chegou no final e falou: não aguento mais, eu vou vomitar tudo isso aqui, não dá mais pra mim, entendeu? Então assim, você não pode misturar as duas coisas. Você tem que... Nós estamos todos sujos de um lado, porque todos nós somos pecadores, mas nós temos que ficar limpo para ir para o outro lado. Então sai de cima do muro, porque Jesus te convida para você ser limpo. Jesus te convida para a salvação. Então sai de cima do muro. Não fique em cima do muro, porque em cima do muro você não é de Deus. Você está na mão do inimigo. Por isso que o beleza já estava tranquilo, porque eu não preciso fazer o que você está, isso já é meu, meu amigo. É igual quando tem clamor dentro da igreja, né? Quando o pastor ele libera uma palavra. Tem uma pessoa que querendo aceitar Jesus, tem uma pessoa querendo aceitar, né, a vida com Jesus, e a pessoa já vem aquele confronto, né? Não vai não, cara, não é só a vez, não é só a hora. Irmão, na hora que Jesus chama, tem que ir, cara, obedeça. Isso que o Franço falou foi legal mesmo, porque no muro tá tudo bem, irmão.
Teoricamente, né? Mas o muro, quem construiu foi o inimigo. Então, mas você, tipo assim, a ideia é central, né? Assim, você está em cima do muro, Deus sabe que ali você não está salvo. Ele te quer a todo momento ele te convida. Alguém quer ser aqui, alguém quer aceitar Jesus, a todo momento ele está te convidando. A todo momento ele te quer, a todo momento ele quer você perto dele. O inimigo está lá quietinho, por quê? Porque a qualquer momento ele pode te usar. Ah, tô bem. Tenho casa, tenho carro, minha vida está excelente, minha vida está linda. Irmão, tenha medo quando isso aconteça. Tô curtindo as músicas aí do tô mundão. Aqui, tô aqui, tô louvando, tô curtindo um funk. Tô aqui, tô louvando, tô aqui, vou numa festa pegar as menininhas. Tô aqui, tô louvando. Vamos aqui fazer esse pecadinho pequenininho, não leva a nada. O molho frio, ao quente, o frio. Então o que acontece? O inimigo está ali de boa, está bem tranquilo, porque ele sabe que a hora que ele precisar, meu amigo, ele vai te pegar. Já sabe que Por isso que o milagre não vem. Por isso que o milagre não vem. Porque você não está buscando o milagre. Porque precisa, eu vou usar o P. Precisa de uma posição. Se não tiver posicionamento, não tem como. Elias aqui cobrou um posicionamento do povo. Cobrou um posicionamento. Deixe de um pé para lá, um pé para cá, porque estava todo mundo acostumado com as obras aqui dos profetas de Baal, estava todo mundo tranquilão, não, estou bem com a minha vida aqui, por que eu vou me servir esse Deus que só causa sofrimento? Olha o povo de Israel aí, você acha que eu vou pegar? Não vou, que isso? E Elias teve uma fé sobrenatural, porque ele já sabia que Deus ia enviar o fogo. Sim. Imagina quantas pessoas ao redor, né? Tanto de pessoas ali, tanto de Deus, e aquilo ali, tipo assim, né? Dando uma conjectura que você fala? Conjecturar. Conjecturar, né? Pô, mano, eu tenho que queimar, velho. Se não queimar, eu tô igual tanto de gente que tem aqui, cara. Mas a fé dele foi essencial. Ele foi na certeza. Porque ele não estava em cima do muro. Sim. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Velho. Meu Deus do céu. Então, você que está ouvindo aí, Deus te convida para sair de cima do muro. Deus te convida para você entender que sem Ele não é possível ter salvação. Não é possível ter salvação. Sem Jesus, sem o sangue de Jesus, não é possível ter salvação. Você em cima do muro, você não tem salvação. Você indo na igreja por meras circunstâncias da sua vida e porque você acha que você faz tudo errado durante a semana e no final de semana você quer ir lá pedir perdão. Meu irmão, sinto te dizer, não é eu que digo, é a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. O que você acabou de ler aqui, o que eu acabei de ler aqui, é a palavra de Deus que fala assim. Isso não foi combinado não, hein? Não. Daqui a pouco vai falar que foi combinado. Não, combinado. Não, eu nem falei nada disso aqui, Deus quer a gente por amor, né? Não por obrigação. Não pela dor, eu dá pelo amor, pela dor é dolorido. Não, mas às vezes não é bom pela dor. Então cuidado, né? Então, muito cuidado, né? Você que está aí achando que faz tudo o que tem que fazer durante a semana e seus pecadinhos, aqueles pecados de estimação, né? Que a gente fala, né? Pecado de estimação é aquele pecado que você não quer largar. São coisas pequenas que você acha que não faz diferença. Todos nós brigamos com isso, acredito que todos os dias. Todos nós temos nossos pecados de estimação. Alguns são mais simples para algumas pessoas, outros são mais dificultosos, mas todos nós temos nossos pecados de estimação. Por exemplo, pornografia. Cara, a gente está exposto a todo momento a isso. Nosso celular, você está vendo uma coisa aqui, daqui a pouco já aparece algo ali. Tira o foco. Já tira não quero distração. Não quero cortar. E a gente, a gente não tem que enfrentar o pecado, tá? Dizendo assim, eu consigo, faça isso daí. Não, você não consegue, já deixou sua mente com lixo, cara. Então você não consegue, não adianta. Fuja do pecado, corra dele. Aqui, ó, na própria palavra aqui, Elias foge de Jezabel. Na mesma aqui, entendeu? Assim, então, fuja do pecado, fuja. França comentou do celular, né? O dia tem 24 horas. Isso aí eu vi num congresso que eu estou acompanhando da igreja, de batalha espiritual, e foi um pregador lá. Ele não sei de qual país que ele é, mas ele falou que pesquisas apontam que o dia tem 24 horas. 2 horas e 39 minutos, 2 horas e 40 minutos do nosso tempo
É pesquisa. Se você fica ou não, é pesquisa. A gente está no celular. Então 10%. Eu falo que é verdade. Olha o que eu vou falar. O que ele falou. 10% do nosso dízimo de atenção para Deus está na onde? Nosso tempo. Está no celular. É o tempo. O dia tem 24 horas, 10% de 24 é 2 horas e 40. E a maioria do pessoal está na onde? No celular. Você Se tiver no celular vendo pregação, pode. Mas olha, Paulo, vou falar uma coisa Aí. aqui. Eu tava já vai lembrar disso. Já vai lembrar disso que eu estava falando. O inimigo é muito astuto. Ele é muito ligeiro. Ele Tem não alguém vai, falando aí já? Não, Alguém é grupo. falando? ele não vai deixar de te atingir naquilo que você pensa que é certo. Aham. Você pensa que é certo. Tá aí, você pensa que é certo. O inimigo usa o certo pro errado. A gente lembra que a gente estava cantando sobre isso? Essa palavra? Ele quer enganar, né? Ele quer enganar. Eu tenho essa falha também, preciso corrigir. Não, irmão, não estou falando que o celular não é benção, tá? O celular é benção, facilita bastante as nossas vidas. Mas é que nem a gente está comentando aqui. É mais a gente aprender. É que assim, a gente fica mais tempo no celular que vendo outras coisas que é qualidade para a nossa vida. Qualidade para nossa vida. Mas o que eu estava falando. Às vezes a gente pega o celular aqui, né? E eu tô aqui. Eu tô olhando, tô vendo uma pregação, tô estudando aqui a Bíblia. O cara tá falando pra mim isso aí. Tô aqui não sei o quê, aí vem a sua esposa, vem seus filhos, não sei. Ei, meu Deus do céu. Aí tipo assim, qual que é o nosso primeiro ministério? A casa, O que você tá fazendo? celular. Então, eu falo pra você porque serve pra mim também, tá? Isso vem pra mim Serve agora. para todos, serve para todos. Porque tipo assim, não, mas eu tô vendo algo que tá me edificando aqui. Ah, eu lembro desse dia. Você tá edificando, né? Eu lembro desse dia. Você tá edificando, né? E aí? Ai. E sua família ali não pode ser edificada junto com você, não? Você vai tirar o tempo de atenção com a sua família com a desculpa de que você está se edificando, vendo Uma pregação. vendo uma palavra, vendo um negócio. Nossa, essa doeu, hein? E aí? Isso aí doeu, hein? Isso aconteceu comigo ontem. Né, Fernando? Eu tava ali, o Fernando tomou o celular da minha mão. Não, mas eu digo porque todos nós, às vezes, a gente não pensa, né? Não, mas Meu Deus do céu. Não, é que eu lembro que a gente conversou isso aí no caminhar do serviço. Aí vendo ele falar agora, absorveu mesmo, legal. Então, Glória a Deus, cara. Ontem aconteceu isso daí, foi até bom você falar. Ontem a Fernanda falando comigo, tá. Larga o celular. E homem não consegue fazer essas coisas, né? Peraí, eu tô vendo um negócio, não. Larga o celular. Daí daqui a pouco pegou o celular, não. Nossa, eu falei, não. Você fica no celular, né? Falei, beleza, não, aí tá certo realmente, mas às vezes a gente, infelizmente, a gente vai no automático, né? Você começa. Eu falo, então, obrigado aí pela revelação. Revelação diretamente falando, né? Mas Deus usa o certo muitas vezes pro errado. Muitas vezes ele pode pegar, porque a gente tem que vigiar nossas ações a todo momento. Ele pode pegar uma pessoa, levar para dentro da igreja, mas aquela pessoa causar um tumulto dentro da igreja, né? Isso é verdade, a gente tem que vigiar. O que eu estou indo fazer lá, né? Eu vou lá na igreja, eu estou reparando na roupa do pastor, estou reparando na roupa da irmã, estou reparando na criança que está brincando para lá para cá, com vontade de falar, fica quieta, que nem você falou, vontade de fazer isso. Mas você não está reparando no principal, em Jesus, no Evangelho, na mensagem que está sendo passada. Que é isso, né? Aconteceu um fato, né? Por isso que é gostoso a gente falar que quando acontece tudo que a gente prega aqui, tudo que a gente fala, né? É o que aconteceu, né? Que acontece. Olha, a gente não tem um cronograma assim, do mês. Acho que isso foi até ideal na opinião que a gente teve, a gente não fazer isso aí. Porque a palavra tem que ser contagiada entre nós aqui, acontecer primeiro em nossas vidas, para a gente ter propriedade para falar aqui. Então é isso que está acontecendo. Vamos se preparando que Deus ele está agindo e está agindo, né? Está moldando a gente mesmo. Então foi até uma coisa que aconteceu, né? A pessoa veio falar, né? Daí você tá de chinelo lá no podcast, de bermuda, que não sei o que. Eu falei assim, então, mas e aí? E na palavra, você prestou atenção naquilo que foi dito? Então, muitas das vezes a gente, né, não um abraço até para essa pessoa, a gente brinca mesmo, normal,
Mas muitas vezes a gente está tão distraído, né? Que às vezes Deus quer falar e a gente está preocupado com outras coisas. E a gente acaba perdendo aquilo que Deus tem para nós, né? Às vezes Deus te coloca no ambiente, não estou falando só dentro da igreja, não. Coloca no ambiente de assistir, te coloca no ambiente para você receber aquela palavra que você está precisando, que você muitas vezes está pedindo. Mas aí, mais uma vez, o inimigo tem um assunto que ele tira a sua atenção para te levar para o outro lado, para que você não preste atenção na palavra que Deus está querendo colocar no seu coração. E aí Glória a Deus. Então é isso, gente. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, né? Mais nesse domingo, esse podcast, algo novo, né? Algo novo de Deus aí para sua vida. Falamos um pouco de milagres, falamos um pouco do que aconteceu, né, na nossa vida aqui durante a semana. E eu quero só fechar, mandar um abraço aí para a Cris, que trabalha lá na Órica. Quero mandar um abraço, que Deus abençoe aí sua família. Amém. Um abraço para a mãe dela, né? Que Deus venha abençoar e cada vez mais, né, a sua mãe. E também eu quero deixar um abraço aí pro pessoal lá do serviço, né, que tem assistido, né? Daqui a pouco já estamos lá. E quero agradecer, eu quero fechar aqui em agradecer, né, a gente falou desde o contexto do começo. Eu quero agradecer aos meus pastores, né, pelas orações, que o milagre não foi para mim, tá? O milagre foi para minha filha, como no Face aí, tem aí um pouco da história, né? Então, obrigado aí às pessoas que fizeram oração. A gente não pode esquecer das pessoas que estão ali fazendo oração pra gente. E às vezes não está dentro da nossa casa, não está tomando um café com a gente, mas está orando pela nossa vida. Então, obrigado aí, o ministério de vocês, que Deus venha abençoar ainda mais. As irmãzinhas da igreja, né, que a gente, né, a gente fala, as irmãs aí que a gente acha que não tá fazendo nada. Irmão, então sim, Deus está ouvindo a oração de cada uma aí, que Deus venha abençoar o ministério de vocês, né, desse grupo, né, o grupo de oração, né, Francisco? Intercessão da sua esposa, né, faz toda a diferença, para você ver como que é gratificante, né, alguém ser usado para orar pela vida de alguém, Deus revelar cura, Deus revelar milagre através de uma oração, através de uma pessoa que orou a favor de você. Então, você foi usado para ser um milagre, como eu falei no começo. Você é usado para ser um milagre na vida de outra pessoa, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa já? Se quer falar o quê, cara? Só agradecer Só agradecer a todos aí que tiraram um tempinho para escutar um pouco da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar esse ótimo domingo, abençoado por Deus aí nas nossas vidas. Um bom trabalho para você, né? Esse novo ciclo aí, que Deus possa te usar poderosamente. Eu acredito que isso já está acontecendo. E aí, que bênçãos aí vão vir através de várias coisas que já estão acontecendo na sua vida, né? Assim também na vida do Francis. Que a gente possa prosseguir com esse podcast com a fé, com o propósito que Deus nos uniu aqui. Amém? Amém. Amém, gente. Glória obrigado, beijo, ótimo domingo para vocês. Que Deus abençoe maravilhosamente cada vez mais a vida de vocês. Amém? Vai tomar café já?